Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, que diz assim: Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Elias, dizendo: O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Gease que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Gease: O que se pode fazer por ela? Gease respondeu: Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: Leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: Mande um dos servos com uma das jumentas. Preciso ir depressa a falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: Não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: Veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: Vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: Por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse.
Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, como você vive, não deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama, se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: como vou por isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. O nosso Deus é um Deus que ainda opera milagres, um Deus que se importa conosco, um Deus que espera que quando tivermos problemas, dificuldades, principalmente questões impossíveis para nós resolvermos, nós busquemos a face do Senhor, com disposição no coração de obedecer ao Senhor, como no lido aqui nesta manhã. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta porção magnífica da Sua palavra, onde o Senhor nos mostra o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. E o Senhor nos mostra que o Senhor levanta homens fiéis para proclamar as boas novas de salvação. E o Senhor está sempre atento às orações, ao clamor do teu povo, à disposição de coração daqueles que desejam obedecer ao Senhor. Te louvamos por causa disso, Senhor. Te louvamos por aquela viúva que, ao se ver numa situação desesperadora de fome, de angústia, com receio dos seus filhos serem vendidos como escravos, foi ao homem de Deus, foi diante da face do Senhor clamar por socorro. E o Senhor a socorreu, o Senhor operou o milagre, o Senhor supriu a necessidade dela e dos seus filhos. Te louvamos pela sunamita, que de coração grato, de gratidão, de
um coração generoso, acolhia o homem de Deus. E o Senhor lhe deu um filho, e na hora da angústia e da dor, em vez de reclamar, em vez de sair falando, sair fofocando, divulgando, ela foi aos pés do Senhor, aos pés do homem de Deus, clamou por socorro. E o Senhor a ouviu, o Senhor a atendeu, o Senhor ressuscitou o seu filho. Te louvamos também por esta história onde havia fome e inadvertidamente foram cozidas ervas venenosas, e quando o povo clamou a morte na panela, homem de Deus, o Senhor deu sabedoria, unção, usou e transformou a morte em vida. Louvado seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, porque no meio da fome, o Senhor multiplicou alguns pães para alimentar hum, uma multidão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. O Senhor fez isso no passado, no tempo de Eliseu, no tempo de Cristo, continua fazendo nos nossos dias. Ainda podemos nos voltar para Ti e clamar: Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. E o Senhor assim nos ouve, nos atende e nos concede vitória. É assim que nós oramos nesse dia, com muita gratidão no coração, colocando as nossas vidas diante do Senhor, clamando ao Senhor que em Cristo Jesus supra nesse dia cada uma das nossas necessidades. Venha de encontro às necessidades, aos milagres que precisamos no dia de hoje. Ou como diz na oração que o Senhor nos ensinou, dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos o pão de hoje, o milagre de hoje, ou as soluções do dia de hoje, a força, o vigor e o ânimo para o dia de hoje. Visita as nossas casas, visita as nossas famílias, visita os entes queridos, visita os enfermos, visita aqueles que estão aflitos e angustiados. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um. Visita a tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja. E assim nós agradecemos ao Senhor por mais essa porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor conduza-nos cada vez mais a uma vida de devoção diária ao Senhor, de submissão à tua palavra, de obediência, a uma vida de devoção diária. Possamos verdadeiramente ser uma igreja fiel e obediente ao Senhor, para a honra, glória do teu nome, para a proclamação das boas novas de salvação. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nesta magnífica jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.